Hebreus capítulo 5 e verso 11, diz assim: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, da palavra, do evangelho. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, vamos ler essa parte? Pelo exercício constante, mais uma vez, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Espírito Santo de Deus, fale conosco nessa noite de uma forma especial, Senhor, de uma maneira diferente, e nós cremos na Tua palavra, Deus, que essa palavra possa realmente transformar as nossas vidas, Deus, que essa palavra possa transformar a vida daqueles que estão aqui neste local, e aqueles que talvez no futuro vão assistir essa pregação pela internet, que essa pregação possa transformar vidas, em nome de Jesus, amém, amém. Eu quero que você preste atenção no significado da palavra comodismo. Eu vou ler aqui para você. Comodismo, o que significa comodismo? Segundo o dicionário comum, comodismo diz assim, significa isto: comportamento de quem é egoísta, sua satisfação está acima de tudo. Comportamento de quem é egoísta, sua satisfação está acima de tudo. Pessoas que não gostam de responsabilidade, se afasta de dificuldades. Pessoas que não gostam de dificuldade e se afasta de responsabilidades. A sua satisfação está acima de tudo. O meu conforto está acima de tudo. O meu bem-estar está acima de tudo. Esta é a definição da palavra comodismo. Comodismo. O texto que nós lemos, o autor de Hebreus, ele está falando para um público, onde ele está um pouco decepcionado com o progresso daqueles cristãos. Os cristãos têm ouvido o evangelho, estão sendo ensinados, têm sido ministrados semana após semana, têm tido professores para ensinar, têm tido pessoas para explicar, provavelmente tinham condições de aprender cada vez mais da palavra de Deus, mas essas pessoas não estavam progredindo. A pessoa não progredia, a pessoa não avançava, não aprendia mais. Então, a pessoa estava na igreja há um mês, e aí um mês a gente pensa assim, poxa, um mês, então eu não vou ser muito exigente comigo. Um mês, eu estou aprendendo ainda, estou aprendendo os louvores da igreja, estou aprendendo a cantar, eu estou aprendendo a ler, a encontrar alguns livros da Bíblia. É um mês só que eu estou na igreja. Eu estou conhecendo ainda os irmãos, eu nem decorei o nome dos irmãos ainda. Eu nem sei o nome das pessoas que participam do ajuntamento junto comigo. Uma pessoa de um mês de igreja. Só que aí essa pessoa tem 2 meses, 3 meses, 1 ano, e essa pessoa continua com dificuldade ainda de encontrar alguns livros da Bíblia.
Essa pessoa ainda não leu praticamente nenhum livro da Bíblia em 1 ano de convertido. Em 1 ano de convertido, não leu nada ainda. Aí 1 ano e 2 meses, 1 ano e 2 meses de convertido, essa pessoa não conseguiu abandonar algumas práticas ainda. Essa pessoa não conseguiu se comprometer de uma maneira sincera, verdadeira, com a igreja que congrega ainda. 1 ano e 2 meses indo na igreja. 3 anos se passam. Essa pessoa ainda continua tendo dificuldade para encontrar uns livros. 3 anos de convertido. 3 anos de convertido. Essa pessoa, se não tiver o celular para achar lá no aplicativo, e se tacar uma Bíblia na mão dela e falar assim, olha, eu quero que você ache aí Neemias na Bíblia. A pessoa fica perdida. Demora 15 minutos para achar um livro da Bíblia. 3 anos de convertido. 3 anos de convertido. Se você perguntar sobre algumas doutrinas da Bíblia, para uma pessoa de 3 anos de conversão, essa pessoa é perigoso se embananar. Você fala para essa pessoa, meu irmão, me explica sobre esse assunto, ou aquele assunto, ou aquele outro assunto. Essa pessoa se embanana toda. 3 anos de convertido, a pessoa não sabe, a pessoa não conhece, a pessoa não tem domínio, a pessoa não evoluiu. Você percebe isso? Você percebe que aqui nós estamos falando, o autor de Hebreus está se referindo a cristãos que estão na igreja, estão congregando já tem um tempo, mas essas pessoas não estão evoluindo, estão envelhecendo, estão conhecendo todos os membros da igreja. Talvez essa pessoa até se envolveu em algumas coisas na igreja, está ajudando a igreja em algumas coisas, mas a sua vida cristã, a sua intimidade com Deus não teve progresso em 3 anos de convertido. 3 anos de convertido. Aí nós vamos aumentando esses números, esses anos. Tem gente com 4 anos de convertido que ainda reclama que não consegue ter uma vida de oração. 4 anos de convertido e ainda não consegue ter uma vida de oração. 4 anos de convertido. 4 anos de convertido e essa pessoa nunca leu a Bíblia inteira em 4 anos de conversão, irmãos. 4 anos de conversão. O que eu estou falando aqui parece às vezes comum, parece natural, parece que é normal, mas é normal só se você estiver se comparando a cristãos que não têm exemplo nenhum de vida cristã. Porque se você se comparar, ou se você se espelhar, se inspirar em cristãos que estão crescendo, que estão evoluindo, que estão indo adiante, meus irmãos, é de dar vergonha, é de dar vergonha, porque nós deixamos os anos ir passando, e os anos voam. Eu cheguei aqui em 2016, abril de 2016, abril de 2020, vai fazer 4 anos que eu estou na igreja, abril de 2020, tem pessoas que não evoluíram em absolutamente nada em relação à vida cristã, tem pessoas que não progrediram nada, no entanto, graças a Deus, tem pessoas que estão evoluindo, que estão progredindo, que estão aprendendo, que estão saindo do comodismo e estão alcançando cada vez estágios maiores. Agora, tudo depende do parâmetro que você vai se espelhar.
Quando nós olhamos para a Bíblia, nós ficamos preocupados. Você vai ler Hebreus capítulo 5 e verso 11, o autor de Hebreus vai dizer, gente, vocês já eram para ser mestres, vocês já eram para ensinar, vocês eram para dar aula de teologia, vocês eram para ser os professores, vocês eram para dar discipulado, era vocês para sentar num churrasco e começar a conversar sobre doutrinas, sobre assuntos difíceis da Escritura, sobre assuntos complexos da Escritura. Mas o que eu percebo é que vocês são incapazes de conversar sobre um assunto, alguma doutrina, algum tema da Bíblia, de uma maneira sincera e profunda. Tudo que existe é criancice, meninice. Não está existindo evolução, não está existindo progresso. O autor de Hebreus está exortando a igreja, porque a igreja não está evoluindo, a pessoa não evolui. Passou 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e ainda é menino na fé. Menino na fé. Só que em contrapartida, tem esses que são meninos na fé, só que tem aqueles que estão voando, aqueles que estão fazendo de tudo, estão orando, estão buscando, estão jejuando, estão lendo, estão procurando crescer e se tornar cristãos maduros na fé. Eu sempre coloquei no meu coração que eu quero fazer parte desse time aqui. Eu quero ser parte do time daqueles que estão evoluindo, crescendo, se esforçando, orando. Tem dúvida, pergunta, tem dúvida, compra um livro e lê, tem dúvida, vai para o YouTube e faz uma pesquisa, tem dúvida, vai tentar progredir, tem dúvida, conversa com o pastor, tem dúvida, faz alguma coisa, mas eu preciso tirar essa dúvida. E tem gente que está com a mesma dúvida há 20 anos. Tem gente que está há 20 anos na igreja e não sabe ainda falar sobre temas básicos da vida cristã. Isso é uma vergonha para um cristão. Eu sei, e eu já disse aqui, que nós temos 2 times de cristãos na igreja de Jesus Cristo. Aqueles que foram salvos e são crianças na fé, e eles permanecem crianças. É uma criança de 1 ano, e agora é uma criança de 50 anos. É uma criança de 70 anos, e é uma criança que morreu criança espiritualmente, nunca cresceu. Em compensação, tem um outro time de pessoas que se convertem, com 1 ano progride, com 2 anos progride, com 3 anos se torna um adolescente na fé, com 10 anos se torna um adulto na fé, progrediu, evoluiu, cresceu, alcançou, buscou, se esforçou, fez por onde conseguir. E o autor de Hebreus, ele está sendo muito cirúrgico na afirmação deles. Vocês se tornaram lentos para aprender. Capítulo 5 e verso 11. Vocês se tornaram lentos para aprender. Lentos. Embora, verso 12, a esta altura já devessem ser mestres, professores, era você que deveria estar ensinando outros agora, mas ainda é criança na fé. Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios básicos da palavra de Deus, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Estão precisando de leite, porque uma criança não aguenta uma feijoada. Uma criança não aguenta comer um churrasco, precisa de leite. Verso 13, quem se alimenta de leite ainda é criança, e não tem experiência no ensino.
mas o alimento sólido é para os adultos. É para quem está procurando crescer, para quem está procurando romper, para quem está se esforçando, para quem está tentando ir a sempre um nível maior, a sempre a crescer mais. O alimento sólido é para os adultos, verso 14, os quais, pelo exercício constante, os adultos, eles fazem isso, os adultos na fé, eles têm um exercício constante, constantemente lutando para aprender mais do Evangelho de Cristo Jesus. Constantemente buscando, constantemente orando, constantemente lendo, constantemente conversando com pessoas que estão num nível maior do que você, constantemente bombardeando os outros com perguntas, porque eu quero crescer, eu quero parar de ser um menino na fé. E hoje, nós temos na igreja de Jesus Cristo, pessoas com 20 anos de idade, que já estão amadurecendo na fé, e pessoas de 40 anos de idade, que ainda são crianças na fé. Exercício constante. Em dezembro, ouça isso, em dezembro eu recebi uma mensagem da Bianca. Algumas pessoas aqui conhecem ela mora em Porto Feliz, ela é casada com o Romualdo que sempre foi líder junto com ela, eles sempre lideraram algum ministério. E aí em dezembro eu descobri uma informação que ela me deu que eu não sabia. Sabe o que ela falou para mim? Ela falou assim: Pastor Pablo, todos os livros que você postou nos seus status, eu comprei. E eu li praticamente 80% desses livros. E direto ela me manda uma mensagem falando assim: Pastor, me indica um livro aí sobre tal assunto, eu quero aprender sobre isso. Hoje, já chegou num nível que de vez em quando ela fala assim: Pastor, eu li esse livro aqui, seria legal você ler ele. E eu lembro que eu brincava muito com ela, que teve uma época que eu pastoreei ela, e ela era uma pessoa extremamente leiga em vários assuntos, extremamente leiga. E hoje eu vejo o Espírito Santo trabalhando na vida dela e amadurecendo ela e o marido, porque eles estão se esforçando pelo exercício constante. Exercício constante. São pessoas que estão antenadas, são pessoas que estão observando, são pessoas que estão procurando fazer alguma coisa para crescer. Só que tem gente que está dormindo e dormindo legal, e esse sono já tem durado 20 anos. E eu creio que nessa noite, é uma noite de nós mudarmos essa história, amém? Eu creio que essa noite é uma noite de mudança para a sua vida. Eu creio que Deus está levando essa palavra para você hoje, porque é o momento de você despertar. Você falou: poxa, passou 10 anos. Opa, peraí. Passou 1 ano. Passou 3 anos. Opa, deixa eu acordar, Deixa eu acordar, deixa eu me ligar. Deixa eu ficar atento. Porque senão você vai viver a sua vida toda criança. Criança espiritualmente. Então eu quero dar um exemplo para você aqui, de um dos personagens, um dos homens da Bíblia, que viveu um pouco essa experiência de ser criança, e nós vemos um progresso na vida dele, que é João Marcos. Lá em Atos, capítulo 13 e verso 5, presta atenção que eu vou ler aqui, capítulo 13 e verso 5,
diz assim, diz que Barnabé e Paulo, dois homens mestres, dois homens adultos na fé, homens excepcionais, Barnabé e Paulo, eles saíram em uma viagem missionária, eles iam fazer um arrastão em várias cidades, pregando o evangelho de Jesus, e aí eles chamaram João Marcos, para ser o auxiliar deles, certo? Então, lá no capítulo 13, verso 5, deixa eu conferir aqui, capítulo 13 e verso 5, diz assim, João estava com eles como auxiliar. João Marcos estava com eles, Barnabé e Paulo. Barnabé, um homem adulto na fé. Paulo, um homem adulto na fé. João Marcos ainda era uma criança. Só que aí, na fé, João Marcos vai acompanhar Paulo e Barnabé. O ritmo deles era muito intenso. E o que acontece é que João Marcos começa a viver junto com Paulo e Barnabé a viagem missionária, vendo Paulo trabalhar, vendo Barnabé trabalhar, vendo eles pregarem. Lá no capítulo de Atos 13 e verso 13, o que acontece? João os deixou ali e voltou para Jerusalém. João Marcos abandona a missão, ele não aguentou a pegada. Barnabé e Paulo, adultos na fé, pregando, ensinando, debatendo, brigando, correndo risco de vida, e viaja daqui, viaja de lá, eles estavam exercendo o ministério deles, e João Marcos, que ainda não tinha amadurecido o suficiente, ele olha toda aquela confusão, e ele fica perplexo com aquilo, e ele chega num determinado momento, que ele diz assim, gente, olha, é o seguinte, eu vou voltar lá para Jerusalém, eu não vou ficar aqui não, eu não dou conta. O que isso mostra para a gente? Que se você não amadurecer, se você não crescer, você não vai dar conta de acompanhar as oportunidades que Deus vai colocar na sua mão. Ele estava simplesmente com um dos maiores líderes, que era Barnabé e Paulo. Era uma oportunidade de ouro para João Marcos. E o que ele fez? Ele abandona a missão. Ele diz assim, gente, eu não dou conta disso não. Eu vou voltar lá para Jerusalém, eu vou ficar lá. A igreja funciona da mesma maneira. Tem gente que em 2010 estava voando na igreja. Tem gente que em 2016 estava voando na igreja. Mas a igreja amadureceu. A igreja evoluiu, a maneira de pensar da igreja incorporou, cresceu, a teologia da igreja melhorou, e agora essa pessoa está tendo dificuldade, tem dificuldade de se enquadrar naquela maneira que a igreja está vivendo hoje. Mas o problema não é a igreja, o problema é essa pessoa que deixou de crescer, a pessoa ainda está lá em 2010. Com aquela visão de 2010, com aquele pensamento de 2016. Eu lembro que teve uma conversa que uma pessoa disse para mim assim, pastor, você mudou, rapaz, você mudou. Eu falei, eu mudei mesmo. Eu não sou o mesmo pastor de 2016 que chegou aqui, e não quero ser. Eu não quero ser o mesmo pastor de 2017, eu não quero ter aquela mesma mente desse tamanzinho que eu tinha em 2016 e 2017, eu quero evoluir, eu quero crescer, e eu mudei. Você também precisa mudar, e graças a Deus que eu vejo o Espírito Santo mudando pessoas, e graças a Deus que eu vejo o Espírito Santo fazendo coisas diferentes no coração de algumas pessoas. Mas tem gente que não se adapta, e tem gente que vai ser bênção em 2020 na igreja,
vai ajudar a igreja muito em 2020, mas vai parar no tempo. E quando a igreja estiver lá em 2025, essa pessoa não vai conseguir acompanhar o ritmo. Essa pessoa vai ficar por fora, vai se sentir um peixe fora d'água. Porque a igreja cresceu, a igreja amadureceu, e essa pessoa ainda está com a mesma visão de 2020. Irmãos, Marcos, ele não estava amadurecido o suficiente para encarar aquela missão. E automaticamente, não foi Barnabé e não foi Paulo que falou assim: Marcos, eu quero que você volte para sua casa, eu quero que você vá embora. Não. Marcos mesmo percebeu e ele falou assim: poxa, eu estou para trás, eu preciso crescer primeiro para depois fazer parte desse negócio aqui. Eu fiquei para trás. E infelizmente tem muitos cristãos que estão ficando para trás. Pessoas que eram relevantes há alguns anos atrás, hoje estão perdendo relevância. Pessoas que eram usadas de uma maneira especial, tinham conhecimento naquele momento, mais do que outros. Hoje, a maioria das pessoas sabem mais do que ele, sabem mais do que ela, conhecem mais do Evangelho, amadureceram, e essa pessoa ficou para trás. Pastor, melhor, irmãos, isso é a praticidade do Evangelho. Isto é o Evangelho sendo muito prático, é a Bíblia sendo muito prático. Nós fizemos o propósito esse mês de ler Atos. Eu tenho consciência que vai ter gente que não vai ler Atos coisa nenhuma. Mas eu tenho consciência que tem gente que vai ficar firme, no exercício constante, e vai ler o livro de Atos. E vai chegar no final do mês e dizer: graças a Deus eu consegui cumprir com o propósito devocional da igreja. Eu orei, eu busquei e eu li. O que eu estou meditando com vocês aqui está lá no livro de Atos. Lá em Atos, capítulo 15, agora, e verso 36. Atos, capítulo 15, e verso 36. Acontece o seguinte: Marcos voltou, ele abandonou Paulo e Barnabé, no momento que Barnabé e Paulo estavam mais precisando. Ele falou assim: gente, eu vou voltar lá para Jerusalém. Aí passaram-se algum tempo, alguns anos, e Marcos cresceu, Marcos evoluiu, Marcos acordou. Nessa noite, tudo o que eu quero é que você acorde. Nessa noite, tudo o que eu quero é que você desperte. Assim como Marcos acordou, eu quero que nessa noite o Espírito Santo de Deus acorde você, desperte você, para que você possa viver coisas muito parecidas com o que Marcos viveu. Marcos capítulo 15, verso 16, Marcos quis voltar para a missão. Marcos falou assim: Barnabé e Paulo, eu quero voltar a fazer missão junto com vocês. Presta atenção. Capítulo 15, verso 36, diz assim: algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Paulo disse a Barnabé: Barnabé, você lembra aquela vez que a gente viajou, que a gente estava eu, você e Marcos, que a gente saiu num monte de cidade pregando, até que Marcos abandonou tudo e voltou para Jerusalém? Você lembra? Aí Barnabé fala: eu lembro, Paulo. Então, eu senti no coração da gente voltar para lá. Eu senti no coração da gente visitar essas cidades novamente. E aí Barnabé fala: beleza, vamos lá. E aí Barnabé queria levantar João, queria levar João também. Barnabé lembrou de João Marcos, e ele falou assim: Paulo, vamos fazer de novo essas visitas, e eu vou chamar Marcos para ir com a gente. Paulo falou: não, chama Marcos não. Marcos aquela vez deixou a gente, e eu tenho certeza que ele vai deixar a gente de volta de novo. Marcos não tem maturidade.
Marcos ainda não cresceu. Marcos ainda é uma criança, então ele não consegue cumprir com esse ministério aqui, ele vai deixar. Assim como ele deixou uma vez já, ele vai deixar de novo. Então não vamos contar com ele. Paulo dizendo para Barnabé, e isso está lá em Atos, capítulo 15 e verso 37. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele abandonou-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho missionário. Irmãos, quando você tem uma oportunidade, e você não abraça essa oportunidade, depois, para as pessoas confiarem em você novamente, vai dar trabalho. Presta atenção, quando você tem uma oportunidade, e você não abraça essa oportunidade, ou você desperdiça essa oportunidade, depois, para as pessoas voltarem a confiar em você novamente, vai dar trabalho. Confiar em você novamente vai dar trabalho. Pastor, misericórdia. Misericórdia nada, irmão, é a praticidade da vida. Não fez mal feito, não cumpriu de qualquer jeito, deu para trás, abandonou, deixou, pulou do barco. Depois, se você quiser voltar, vai dar trabalho para reconquistar a confiança. É simples assim. Paulo olhou para João Marcos e falou: opa, Barnabé, eu não quero ele não. Eu não confio em Paulo, eu não confio em Marcos. Eu não confio nesse rapaz. Ele já abandonou uma vez e vai abandonar de novo. Mas aí, graças a Deus, que Barnabé olhou para Paulo e falou assim: Paulo, larga de ser extremista, rapaz. Vamos dar uma oportunidade de novo para Marcos. Eu acredito que dessa vez Marcos amadureceu. Você não percebeu que Marcos estudou, que Marcos buscou, a família dele comentou que ele estava buscando como nunca, todo mundo comentando da busca, dos estudos dele, ele estava ansiando amadurecer. Paulo, acredito que ele amadureceu, eu vou levar ele na viagem sim. E Paulo falou para Barnabé: Barnabé, eu não quero que ele vá. E os dois tiveram ali uma discussão, Paulo e Barnabé, por causa de Marcos. E acabou que Paulo falou assim: Barnabé, então vamos fazer o seguinte, você vai para lá e eu vou para cá. Você, Barnabé, vai para lá e você leva Marcos. Eu não quero Marcos, você vai para lá, Barnabé e Marcos, e eu, Paulo, vou levar Silas para ir comigo. E os dois fizeram essa viagem, um para cada lado. Chegou no momento, e agora é a questão, que Barnabé deu uma segunda chance para Marcos. Só que agora, irmãos, o peso da responsabilidade em cima das costas de Marcos era muito grande. Porque se Marcos abandonasse de novo, se Marcos desistisse de novo, se Marcos provasse que ele não amadureceu, aí nem Barnabé iria mais acolher Marcos. Isso está lá em Atos, capítulo 15, verso 36 ao 38, verso 39 e 40. Você depois dá uma lida na sua casa. Lá no verso 39 e 40, nós vamos ver que Barnabé deu uma segunda chance para Marcos. Ele acreditou. Foi fácil? Não foi fácil. Barnabé teve que brigar com Paulo. Barnabé teve um confronto ali com Paulo. Mas Barnabé falou: eu vou levar Marcos. Só que dessa vez Marcos tinha feito o dever de casa. Dessa vez Marcos tinha buscado, tinha orado, tinha amadurecido, estava com conhecimento maior do Evangelho, tinha convicção maior do seu chamado, tinha vontade de contribuir para o reino de Deus, e dessa vez nada faria Marcos desistir de novo,
porque ele acatou o conselho daquilo que nós lemos lá em Hebreus capítulo 5, verso 11. Marcos olhou para si e falou: eu sou uma criança na fé, mas eu não quero permanecer sendo uma criança na fé, eu vou mudar. Você, meu irmão, se hoje você olha para a sua vida, e agora é o momento de você olhar para a sua vida e analisar em que estágio da vida cristã eu estou. Eu ainda sou uma criança na fé? Eu conheço as Escrituras, eu conheço o Evangelho, eu conheço as doutrinas, eu tenho um comprometimento real em servir o reino de Deus, eu sou uma daquelas pessoas que segura e não larga de jeito nenhum, eu sou uma pessoa que tem convicção do chamado de Deus. Tem pessoas que não têm essa convicção, e vai morrer sem essa convicção, mas eu e você não podemos aceitar isso para a nossa vida. Eu e você não podemos achar que isso é normal, porque isso não é normal, e o autor de Hebreus faz questão de ressaltar isso. Acontece que lá em 2 Timóteo, capítulo 4, e verso 11, deixa eu achar aqui, 2 Timóteo, capítulo 4, e verso 11. Paulo está preso, e agora, no seu momento de dor, de angústia, depois de muitos anos daquele episódio, que Marcos perdeu a moral, aí Marcos amadureceu, Marcos recuperou a moral dele de novo. Depois de muitos anos, o apóstolo Paulo estava preso, estava condenado à morte, e Paulo escreve uma carta para o seu discípulo Timóteo, que também já era um pastor. Paulo escreve assim: só Lucas está comigo, só Lucas tem vindo me visitar aqui na prisão. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Paulo, lá atrás, não tinha confiado mais em Marcos. Paulo, lá atrás, não queria trabalhar mais com Marcos. Só que Marcos provou que ele tinha amadurecido. Marcos mostrou através das atitudes, através dos comportamentos, através da postura, através da busca, que ele tinha amadurecido. E agora, Paulo já está velho, Paulo já está condenado à morte, e Paulo diz: João Marcos tem sido útil para mim no ministério, ele tem feito coisas importantes, estratégias que eu tenho passado para ele, e ele tem cumprido, e ele tem feito com uma excelência, com uma eficácia excepcional. Perceba, Marcos agora está com moral lá em cima, só que Marcos, ele teve que primeiro olhar para a vida dele, perceber que ele não estava à altura de Paulo e Barnabé, ele reconheceu isso, ele percebeu que ele ainda era uma criança na fé, que ele não aguentava o tranco, ele começou a buscar, começou a evoluir, começou a crescer, e agora Marcos tem todo o respeito do apóstolo Paulo, ele ganhou o respeito do apóstolo Paulo. Mas foi um processo, o processo de uma pessoa que acordou e falou: opa, passou vários anos, eu ainda sou menino na fé, eu preciso mudar isso aí. Esse Marcos que eu tenho tanto falado para vocês se lembram os primeiros 4 livros da Bíblia? Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse Marcos aqui é o mesmo Marcos que escreveu o 2º livro do Novo Testamento, o 2º Evangelho do Novo Testamento. O Espírito Santo
transformou Marcos. E o Espírito Santo começou a usar Marcos em proporções que ele nunca imaginou, porque ele acordou, ele percebeu que ele não estava evoluindo. Meu irmão, você está evoluindo, você está evoluindo, você está crescendo, você está amadurecendo. Você antes não sabia nada do Evangelho, agora você olha para a Bíblia, e folhear a Bíblia é a mesma coisa que olhar para a palma da mão. Você conhece, você tem intimidade. Não é desse jeito, você não tem intimidade com a Bíblia ainda. A Bíblia para você parece muito obscura ainda, uma coisa de um bicho de 7 cabeças. É sinal que você precisa se exercitar constantemente na sua vida espiritual. Por que isso é importante? Porque aquilo que Deus tem para você, você não vai conseguir cumprir se você for um menino na fé, você vai abandonar. Aquilo que Deus tem para você, e eu creio que Deus tem coisas excepcionais para você, você não vai ter condições, você vai chegar lá que nem Marcos. Marcos teve uma baita oportunidade de sair numa viagem missionária com Barnabé e Paulo, só que Marcos percebeu que ele não tinha condições. É que nem aquele jogador, às vezes, aqui do Brasil, que é contratado por algum time top lá da Europa. O empresário faz toda aquela negociação, tal, aí o rapaz vai lá para um time bonito, grande da Europa, um time grande, para o Barcelona, para o Real Madrid. Chega 1 ano de contrato, os dirigentes do Real Madrid falam: esse cara não é do nosso nível, vamos emprestar ele para outro time. O Barcelona olha e fala: não, muito fraco. A gente se iludiu, a gente achou que ele conseguia, mas ele não consegue corresponder às nossas expectativas. Vamos vender para algum time inferior, porque aqui nós só queremos aqueles que são de ponta, nós só queremos aqueles que aguentam a responsabilidade. É exatamente isso que nós vemos no episódio de Paulo e Barnabé. E é exatamente isso que o autor de Hebreus está dizendo. Vocês já eram para ser mestres, mas vocês ainda são crianças. Que essa história possa ser mudada, que essa década possa trazer uma mudança radical para a sua vida. Estamos em 2020, irmãos. Tem gente que está basicamente do mesmo jeito que em 2010. O conhecimento do Evangelho de 2010 é basicamente a mesma coisa agora em 2020, não melhorou nada, não evoluiu em nada. A vida de oração de 2010 é mais ou menos a mesma coisa de 2020. O ministério que tinha nas mãos em 2010 é praticamente o mesmo ministério de 2020, isso se não abandonou algum ministério. Não teve progresso, não teve evolução. Mas eu quero terminar a minha palavra com Hebreus, capítulo 10, verso 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós não somos dos que retrocedem. Você não é dos que retrocedem. Pegue essa palavra para a sua vida. Pegue essa palavra para a sua vida. Deus tem mais para você, Deus tem novidades de vida para você, e Ele não quer que você retroceda. Acorde. Passou 4 anos, você ainda está do mesmo jeito. Passou 10 anos, você ainda está do mesmo jeito.
Passou 20 anos, tudo na sua vida mudou, mas a sua vida espiritual está do mesmo jeito. Acorda, acorda. Que nós possamos nos levantar nessa noite como uma igreja que procura crescer, que procura amadurecer e que procura evoluir com um exercício constante. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar.